Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Será que entendemos a razão do nosso viver? Será que revelamos sabedoria e entendimento espiritual? Ou será que andamos como religiosos e expressamos que não conhecemos, não compreendemos a vontade de Deus? Somos chamados para repensarmos nossas vidas, para revermos a maneira de pensar, para transformar o nosso entendimento e vivermos o reino de Deus na terra. Nosso chamado é para isso, vivermos o reino de Deus na terra, revelarmos as virtudes de nosso Deus, encher a terra com conhecimento da sua glória, vivermos de maneira a expressarmos os valores eternos e, assim, sermos para a honra e glória do Senhor, pois o que expressamos é o seu reino, sua vontade, revelamos as suas virtudes e somos como cartas vivas neste mundo. Não andar desta maneira, ou seja, para revelar o reino de Deus, não fazermos a caminhada de maturidade para expressarmos a vontade do Pai, nós não expressamos a sabedoria do alto. Jesus ensinando sobre que tipo de construtores nós temos sido, ele fala em Lucas 6, do 46 ao 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir a casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Esta é a diferença entre viver o reino de Deus, ter Jesus Cristo como Senhor de fato e andar na sua vontade. Somos chamados para que, tendo o conhecimento e a compreensão de sua vontade, vivamos esta vontade. Nós não somos chamados para sermos religiosos, mas para revelarmos o reino de Deus, revelarmos valores do reino de Deus, expressarmos as virtudes de nosso Deus. Por isso, a maneira como nós vivemos, a motivação que temos para viver, expressam o quanto entendemos a maneira como devemos andar neste mundo. Pois, como filhos, devemos ser imitadores de Cristo, e como imitadores de Cristo, nós somos como cartas vivas, como bom perfume, revelando Cristo, apresentando Cristo às pessoas. E quando fazemos isso, ou seja, quando apresentamos Cristo, na realidade, estamos mostrando o Pai às pessoas. Por isso é importante entender o processo, a razão da santificação para o nosso amadurecimento e para a expressão da vontade do Pai. Quando nós santificamos, isto é, quando nós deixamos as obras das trevas, quando deixamos de andar segundo o pensamento do mundo, quando deixamos de viver segundo a maneira deste mundo e passamos a andar como Cristo, sendo seus imitadores, nós estamos santificando o nosso proceder, ou seja, nós deixamos as obras das trevas, nos revestimos das obras que expressam Cristo, pois nós o imitamos, e assim nós estamos, de fato, santificando o nosso proceder, correndo em direção à vontade de Deus, à plena estatura de Cristo, de maneira que no mundo possam ver o nosso Deus. Por isso, quando o autor de Hebreus fala que sem a santificação ninguém verá a Deus, não se trata de nós, mas se trata das pessoas com quem nós relacionamos. Elas precisam ver Deus e nós somos responsáveis por revelar este Deus. Por isso, o sábio construtor, o prudente, é aquele que constrói a sua vida fundamentado na palavra de Deus, no ensino daquilo que diz as Escrituras, não nas nossas expectativas, desejos, não no que pensamos, e nem no intuito de querer agradar a Deus,
para que ele possa nos abençoar, pois não se trata disto o reino de Deus. É este o entendimento que a gente tem que ter. Somos chamados para revelar o reino, revelar a vontade do Pai, expressar essa vontade ao mundo, andando como Cristo neste mundo, revelando o Pai às pessoas, para que eles possam conhecer a salvação, conhecer a vontade do Pai, entender como nós devemos viver. Ouvir o Senhor e não praticar as suas palavras demonstra que nós somos ignorantes, que nós não temos entendimento e que não estamos sendo sábios no processo de construção das nossas vidas na vontade de Deus. Somos chamados para revelar o seu reino. Não se trata simplesmente da salvação pela graça, mas tendo sido salvos pela graça de Deus por meio de Cristo Jesus, que morreu para perdão de nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, nos colocou na presença de nosso Deus. Nos apresentou de forma santa, inculpável e irrepreensível para que nós o revelemos ao mundo. E ao revelarmos, nós cumprimos o nosso papel, pois expressamos, manifestamos o reino de Deus neste mundo, como sábios construtores, para que a glória do Senhor possa ser vista, para que a terra se encha do conhecimento desta glória, e que nós cumpramos o nosso papel de revelar o seu reino, a sua salvação e sermos os reconciliadores dos homens com Deus, e não meros religiosos. Pois não se trata do que falamos, mas principalmente da maneira como nós vivemos, sendo um bom perfume de Cristo, sendo cartas vivas neste mundo. Por isso, precisamos revelar sabedoria no que estamos fazendo, no que estamos construindo, pois não depende de nós, mas de nos sujeitar e nos submeter, reconhecendo a nossa total dependência do Senhor, pois fomos capacitados para viver a sua vontade, revelar o seu reino e, principalmente, entendermos que somos coparticipantes de sua natureza e que temos a responsabilidade e o papel de revelar nosso Deus ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.